Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma programação do Sesc Ideias, encontros virtuais, com o objetivo de debater questões latentes da nossa atualidade. Vocês estão convidados a fazer suas perguntas através do chat e poderão ou não ser contempladas de acordo com a nossa disponibilidade de tempo. De 1 a 7 de agosto, juntamente à Semana Mundial do Aleitamento Materno, o Sesc São Paulo realiza a programação do Peito ao Prato. Esse ano, estamos na 3ª edição. A ação aborda a importância da alimentação adequada e saudável nos 2 primeiros anos de vida, reconhecendo como decisiva para a saúde nesta faixa etária e com reflexos por toda a vida adulta. O nosso encontro de hoje encerra a programação do projeto e tem como tema amamentação e introdução alimentar, construindo um futuro saudável. Meu nome é Ariane, eu sou nutricionista do Sesc Santos e mãe do Benjamin de 7 meses. Sou branca, estou de camisa branca, colar colorido, fundo de tela em tons escuros. Vou ter o prazer de mediar essa conversa de hoje, que vai contar com a presença da Inês Rugani, nutricionista sanitarista, doutora em saúde pública, professora associada ao Instituto de Nutrição da URJ, onde coordena o Núcleo de Alimentação e Nutrição em Políticas Públicas. É membro da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e membro do Núcleo Gestor Nacional de Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. E também a Dani Sampaio, mãe solo do Mateus, de 18 anos, e Maria Flor, de 6, doula-terapeuta em saúde da mulher, realizadora do projeto Mãe na Roda de Doulagem Coletiva e Periférica na Zona Sul de São Paulo. Doula na Casa Ângela e membro do Parto do Princípio Maternidade Ativa e da Associação de Doulas de São Paulo. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês duas e já realizar a abertura da nossa conversa contando um relato recente, né, da minha história com o Benjamin. O Benjamin, ele nasceu e ele só foi para casa comigo quase depois de 1 mês. Então, a gente foi passar por esse processo da amamentação alguns dias depois. Então, eu tive todo esse trabalho da ordenha, de aprender a fazer, tive que ir atrás de ajuda. Eu fui no banco de leite aqui da minha cidade e tive bastante apoio lá e de algumas colegas de profissão também, né, para conseguir ajudar e passar por esse processo da amamentação, né. O Benjamin tomava o leite no hospital, na sonda, na seringa, no copinho, e até ele começar a mamar no peito, a gente teve um longo caminho aí. E depois de que ele aprendeu a mamar, ele ficou expert em mamar depois de alguns meses, né, a gente volta ao trabalho, e daí a gente tem outro problema para conseguir administrar, né, o bebê estava adorando mamar no peito e tem que aprender a mamar em outro lugar, na colherzinha, no copinho, um copo 360, e eu tive que antecipar a introdução alimentar do Benjamin, junto com o apoio da pediatra, né, sempre acompanhando, e para a gente não inserir outro método, né, de alimentação com outro leite artificial, e deu certo. Com muita paciência, muita calma, o Benjamin aprendeu, toma hoje quase que, né, a gente segura o copinho, mas ele toma tudo quase que sozinho. Então, essa parte da amamentação, a gente conseguiu chegar com sucesso, e hoje a gente está no cenário da introdução alimentar, né, com todas as suas curiosidades, lambanças, né, e aprendizado aí, tanto da minha parte quanto do Benjamin. E é nessa posição, né, depois de falar, assim, rapidamente sobre a questão do aleitamento e da introdução alimentar do Ben, eu passo a fala para a Inês, para a gente começar a nossa conversa. Tá bom, Inês, por favor, viu? Boa tarde, obrigada. Boa tarde, eu agradeço muito esse convite, é um prazer estar aqui, eu adoro falar desse assunto, adoro prestigiar o Sesc, eu sou super fã das iniciativas de vocês, então estou muito, muito contente de estar aqui podendo compartilhar algumas reflexões, né? A sua abertura foi sensacional porque você trouxe num caso muito concreto muitas coisas que a gente vai conversar, né? Te agradeço por isso. A encomenda que me foi feita foi trazer algumas reflexões com base no Guia Alimentar
para crianças menores de 2 anos, que foi publicado pelo Ministério da Saúde em 2019, mas muita gente ainda não conhece esse material. E eu queria valorizar o processo de elaboração dele, para vocês verem o cuidado que ele tem, né? Ele foi escrito por muitos especialistas, todas mulheres, a maioria mães ou já avós, né? E ele foi fruto de um processo de escuta muito grande. A gente fez grupos focais com famílias, com profissionais de saúde, com ativistas de movimentos sociais, para entender quais eram as principais demandas para esse documento, e aí, com base nas melhores evidências científicas, o documento foi escrito. E eu convido vocês a lerem, ele vai ficar disponível no chat para vocês, o link para vocês chegarem ao documento, porque a linguagem é para as famílias, ele é cheio de imagens, ele é cheio de orientações bem objetivas para o dia a dia, né? E uma coisa muito importante, nesse guia vocês encontram informações não só importantes, mas informações confiáveis, porque hoje um dos problemas que a gente vive é a gente ter um excesso de informações, mas muitas não serem confiáveis e confundirem a gente, na verdade, né? Então esse é um ponto importante da gente colocar. Uma coisa que é interessante também colocar é que e eu acho que é um ponto de partida importante para a nossa reflexão, né, Ariane, é a ideia de que a alimentação, de todos os grupos etários, né, mas das crianças também, ela é uma prática social. Né? A alimentação não é só encher o tanque da criança, como se fosse o combustível de um carro, né? A alimentação é muito mais, ela fala do afeto, fala da nossa história, dos nossos rituais, e quando a gente está pensando na introdução alimentar, nos 2 primeiros anos de vida, tanto na amamentação quanto na introdução alimentar, a gente tem que entender a alimentação nessa perspectiva de que ela é uma prática social. Isso tem implicações em como a gente olha para ela, e eu vou comentar isso no decorrer da minha fala, né? É muito importante, assim, o guia ele traz recomendações, né, tanto em relação a aleitamento materno, quanto como introduzir os alimentos a partir dos 6 meses de idade, depois como evoluir essa alimentação até a criança chegar aos 2 anos de idade e já está aí há bastante tempo comendo a comida que a família já come, né? Mas é importante também a gente pensar, e o guia fala disso, de vários desafios que acontecem no cotidiano. Você deu alguns exemplos, né? Você deu o exemplo de como é que você mantém a amamentação, a alimentação da criança quando a mulher volta para o trabalho. Como é que a gente lida com a amamentação e com a comida da criança quando ela entra para a creche, se ela vai para a creche? Situações de alteração de rotina. Há situações de quando a gente tem muitas pessoas dando opinião, né? E a gente concorda com umas, não concorda com outras, todo mundo quer meter a colher, né? Então, essas são situações que são tratadas no guia e que são importantes da gente conversar aqui, né? Acho que pode ser um assunto para a gente continuar. Eu vou pincelar alguns assuntos, né? Para a gente poder voltar a eles na conversa. Acho que vai ser uma boa maneira da gente conversar. Um outro aspecto muito importante, que o guia valoriza bastante também, é a importância da culinária doméstica para a gente garantir a alimentação saudável no dia a dia, para qualquer família. E para a família que tem criança pequena, mais ainda. Então, isso é um ponto fundamental para a gente pensar nessa transição da alimentação. E o guia, ele organiza as principais mensagens em 12 passos. Eu vou comentar alguns desses passos, porque eu acho que eles ajudam a gente a também ter subsídios para a nossa conversa. O primeiro, que é o passo básico, né, que Dani vai depois falar bastante sobre isso, é amamentar, se possível, 2 anos ou mais, e somente leite de peito até os 6 meses, né? E a gente sabe que o leite materno, ele é o alimento mais perfeito que uma criança pode ter no começo da vida dela, né? Ele não traz só nutrição, ele ajuda a proteger a criança das doenças, ele promove vínculo da mãe, né, com a criança, ele ajuda a promover o desenvolvimento do cérebro, traz muitos benefícios para o crescimento e desenvolvimento, e tem um aspecto que algumas pessoas não sabem, né, que ele contribui para preparar a criança para receber os outros alimentos. Uma criança que mama no peito recebe nuances de sabores pelo leite materno, e isso deixa ela com um repertório mais estruturado para receber os alimentos que depois a gente vai comer, né, a comida que os adultos comem, né? 4 passos do guia, além desse do aleitamento, outros 4 passos do guia se referem ao que oferecer e o que não oferecer. E a mensagem fundamental, assim, quando começa a introduzir comida, a comida a ser introduzida é a comida de verdade, que a gente chama, né? É arroz, feijão, legume, verdura, cereais, né? E não oferecer os alimentos ultraprocessados. Essa é uma palavra meio estranha para algumas pessoas, mas o que ela quer dizer é o seguinte, quer dizer, o guia trabalha com uma classificação de alimentos que agrupa os alimentos em função do processamento. Então, o que a gente chama de alimentos in natura ou minimamente processados nessa classificação são esses alimentos básicos do nosso dia a dia, como eu falei, arroz, feijão, fruta, carne. Aí tem os alimentos, ingredientes processados, né, que seriam sal,
açúcar, óleo, tem os alimentos processados, tipo milho em conserva, geleia, e os ultraprocessados, que são os biscoitos, néctar de fruta, macarrão instantâneo, gelatina, um montão de comidas que a gente acha que são super boas para a criança, a gente trata como alimentos tipicamente da criança, mas que não são recomendados porque eles têm muito aditivo, muito açúcar, muitos conservantes e devem ser evitados, né? Então, uma coisa fundamental, a mensagem fundamental é: dê comida de verdade, esses alimentos básicos, bem variadas. Essa é a mensagem fundamental, né? E não dê esses alimentos ultraprocessados. Evitar tempero, não usar aqueles temperos prontos, né, de tablete, de saquinho, porque tudo isso não é bom para a criança. Uma outra mensagem muito importante que também não é óbvia para muitas pessoas é a mensagem de oferecer água em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas. Muitas pessoas falam: não, refrigerante não, mas o suco faz parte. Às vezes começa a introdução alimentar com suco. Fala: não, mas eu estou dando um suco natural de fruta, eu fiz em casa, ele é saudável. Ele é mais saudável que um refrigerante. Mas a recomendação hoje é: quer dar fruta? Dá a fruta em pedaço para a criança chupar, exercitar a musculatura da bochecha, da boca, né? E ela interagir com essa fruta, né? É melhor do que oferecer o suco. E para hidratar a criança, acostumar a criança a beber água, que é muito importante que ela crie esse hábito de beber água, né? Uma outra mensagem importante é não oferecer açúcar, nem colocar açúcar nas preparações, nem oferecer produtos que tenham açúcar. E isso é muito importante porque o açúcar, ele favorece a ocorrência de cáries logo assim que os dentes começam a nascer, favorecem a ocorrência de excesso de peso já no começo da vida da criança. E uma outra coisa muito importante, que esse é o período que a criança está formando, constituindo o gosto, formando os hábitos alimentares. Então, se ela se acostuma com um sabor muito doce, depois ela vai querer sempre comida muito doce na vida dela. Então, evitar que a criança tenha contato com açúcar nesses 2 primeiros anos de vida é um bom negócio que a gente faz para a criança, né? Uma outra coisa também importante que algumas pessoas não sabem é a importância de oferecer, desde que a criança começa a se alimentar, a comida já amassadinha, não oferecer comida muito líquida, né? Por quê? Porque o estômago da criança é pequenininho. Se a gente oferece uma coisa muito líquida, a quantidade de nutrientes naquele volume é menor. Se a gente já oferece uma coisa na forma de purê, amassadinho, é melhor em termos de quanto de nutrientes ela vai receber, e é melhor também para ela exercitar essa mastigação, exercitar todos esses sistemas que estão envolvidos com o desenvolvimento da boca, né, e que vai depois ajudar no desenvolvimento da fala também, né. Uma outra coisa importante também são passos referentes a como preparar essa comida, né? Então, um mito que a gente tem, assim, a comida da criança tem que ser separada da comida da família, né? A gente recomenda que a criança possa comer a comida da família, desde que a comida da família seja uma comida saudável, né? Então, o que a gente costuma dizer é que a chegada de uma criança numa família é uma grande oportunidade da família rever seus hábitos alimentares e passar a praticar hábitos mais saudáveis. E isso simplifica o dia a dia, porque a comida que vai para a família vai também para a criança, né? A gente cuidando de que esses temperos não sejam temperos muito exagerados, né, e com a quantidade mínima de sal, que é bom tanto para os adultos quanto para as crianças, a comida pode ser a mesma, né? Também a importância dos cuidados aí de higiene nessa preparação dos alimentos, que é uma coisa muito fundamental, né? Agora, 2 mensagens importantes que a gente historicamente falava menos delas e que agora elas estão muito centrais nesse documento, e eu gostaria de valorizar, é a ideia de entender que a alimentação e desenvolvimento infantil andam muito juntos, né? A gente às vezes pensa, não, a gente só quer saber se a criança já está pronta para receber um determinado alimento, se ela já está desenvolvida o suficiente, né? Já tem sinais de prontidão, que a gente chama. Mas não é, isso é muito importante, mas não é só isso que vale. A alimentação também contribui para o desenvolvimento. A criança conhecer texturas, formas, sabores, consistências, a gente falar o nome das comidas enquanto está dando a comida, conversar com a criança enquanto ela come, quer dizer, tudo isso é muito importante. O momento da alimentação não ser entendido, de novo, como um momento de vamos encher o tanque da criança, né? Entender que o momento da alimentação é um momento de aprendizado. Então, você falou uma palavra muito importante, Ariane, no seu depoimento, que é a paciência, né? É a gente entender que cada momento de alimentação
Então, é um momento de aprendizado, é um momento de estímulo ao desenvolvimento da criança, isso é muito, muito importante nos 2 primeiros anos de vida, porque é quando todo esse sistema neurológico da criança está se formando, né? Então, às vezes, tem crianças que são mais boas de garfo, tem crianças que são mais seletivas, umas dessas comem mais rápido, outras mais devagar, mas a gente entender que esse é um momento precioso. Uma outra coisa importante é evitar as distrações, né? Evitar que a criança fique vendo programa de televisão junto, que fique vendo tablet, né? Ela se concentrar na comida, poder saborear aquela comida e entender o que está acontecendo ali naqueles aprendizados, né? E uma coisa para isso ser bem feito, assim, a gente conseguir plenitude nessa prática, é a gente prestar atenção nos sinais da criança de fome e saciedade. É muito comum a gente querer que a criança coma mais do que ela precisa, né? Fica preocupado que ela não está comendo. A gente sempre acha que ela pode comer um pouquinho mais, e a criança tem um sistema de quanto ela precisa muito eficiente, e a gente é que vai deturpando esse sistema, falando, não, come mais, come mais, come mais, né? Então, ficar atento a esses sinais de fome e saciedade, também os sinais de fome, né, que a gente fala, não, só vou dar na hora que eu estou programada, mas às vezes a criança está com fome antes, e precisa dessa comida antes, né, então essa coisa da atenção aos sinais é muito importante. Uma outra coisa para fechar essa ideia dos passos e chegar caminhando para o final dessa minha primeira fala, são 2 passos importantes também que o guia valoriza, que tem a ver com esses desafios do cotidiano, como é que a gente pode se organizar para oferecer comida saudável para a criança quando a gente está fora de casa. Essa situação acontece, né, a gente vai ao médico, a gente vai visitar uma vizinha, a gente vai visitar um parente, a criança é pequena, é importante a gente se organizar para ter a comida dela que é saudável, para que ela não precise comer uma comida que não foi preparada dentro dessas orientações que a gente está falando, né? Então, é muito importante ter isso em mente. E a outra mensagem importante é essa, do que for possível dentro da nossa casa, a gente proteger a criança da publicidade de alimentos, proteger ela das propagandas, proteger ela do que passa na televisão, do que passa na internet, porque a criança não consegue discernir o que é propaganda, o que não é propaganda, né? Ela vai criando desejos totalmente pautados no que a indústria se interessa, né? Então, e não no que é importante para ela. Então, para fechar, assim, eu acho que é importante quando a gente fala de aleitamento materno e fala de comida de criança, a gente pensar na vida real, né? A gente não pensar numa coisa idealizada, romantizada, a gente ter a realidade como ponto de partida, né? E acho que uma coisa muito importante que também o guia traz, um dos princípios do guia, é de que a saúde da criança é prioridade absoluta e responsabilidade de todo mundo. Então, acho que a mensagem final que eu queria deixar aqui nessa fala é a da importância das redes de apoio que atuem de forma coadjuvante à mãe, né? Que apoie essa mulher na tomada de decisões e que apoie no cuidado da criança, no autocuidado da mãe, no cuidado da casa, no cuidado dos outros membros da família, né? Às vezes, o que a gente precisa é que alguém cuide da comida do outro filho, para a gente poder cuidar de mamar com tranquilidade, né? Essa rede de apoio se dá no cotidiano, não só com os membros da família, mas às vezes com profissionais de saúde, parentes, amigos, redes às vezes pela internet, né? Mas a gente entender a importância dessa rede, e uma rede de apoio que de fato apoie, não é uma rede de apoio que vá desestabilizar a mulher, é uma rede que deixa a mulher tomar as decisões, que ancore a mulher para tomar as decisões, né? Eu fecho então com uma frase que eu acho que é muito importante, que é a ideia, né, de que assim, a forma como uma sociedade cuida das crianças e dos velhos revela muito sobre os valores dessa sociedade, né? E a gente aqui no nosso país, na sociedade ocidental, a gente lida com a chegada de uma criança de maneira, às vezes, muito solitária, muito responsabilidade só daquela mulher, só daquele, ou da sua companheira, do seu companheiro, né? E não da comunidade. Eu acho que a gente pode fechar com essa frase, que tá até numa música, né, que fala, é preciso uma comunidade para cuidar de uma criança, né? Então, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é essa, né? Que é muito importante cuidar da comida no começo da vida, ela vai determinar muito das relações da criança com a comida do decorrer da vida dela, né, e que para isso acontecer plenamente, a gente precisa de uma comunidade, né, a gente não, é muito trabalhoso e sobrecarregado levar essa experiência solitariamente. É isso, obrigada. Obrigada, Inês, obrigada pela fala tão linda, né, tão acolhedora aí para todos nós que estamos assistindo. Eu acho que representou muito já, né, a gente já começa a entender muita coisa, começa já a fazer sentido, a gente já começa a perceber o que a gente consegue fazer certo, o que eu estou fazendo errado, mas a gente passa um pouco a gente fala da introdução, do aleitamento, às vezes as pessoas separam, né, mas são coisas totalmente que vão andar juntas por um bom tempo, né, e é bom porque isso dá um suporte para a mãe,
né, da questão do leite e da alimentação. No começo, o leite ainda é o que sustenta o bebê, né, para a mãe ficar um pouco mais tranquila nesse processo, né, da tranquilidade, da paz. Dani, eu vou convidar você agora para poder conversar um pouco com a gente também. Seja bem-vinda, obrigada pela presença. Passo a palavra para você agora. Muito obrigada, Ariane. Que delícia estar aqui participando de mais uma atividade do SESC. A Mãe na Roda já frequenta o SESC há um bom tempo, levando informação e tudo isso que a Inês trouxe de rico, né, que é importante reforçar, e até para nós que somos profissionais, né, o quanto a gente está sempre olhando para dentro e para fora, quem nós somos, quais são as nossas práticas. E aí, trazer um pouco desse lugar, né, das mulheres que cuidam de outras mulheres, né, como doula aí, terapeuta, e uma mulher que atua dentro de comunidades e também com outras realidades, identifica a mesma problemática, né, o ser mulher e o ser mulher-mãe, e o quanto distante do autocuidado a gente está, e nunca foi colocado para a gente a importância dessa alimentação como saúde da mulher, né? E o trabalho que a gente faz com gestantes. Então, nós estamos aqui preparando mulheres para uma gestação, ou algumas mulheres ainda não são mães, estão pensando em engravidar, mas a maioria delas já gestando, o quanto a gente precisa voltar com essas mulheres na infância, perguntar se essas mulheres mamaram, como foi o nascimento delas, qual que é a rotina dessa família. Então, a gente acaba fazendo com que essa mulher caminhe de volta para trazer para ela um amadurecimento de ideia, porque é desse lugar que a gente precisa sempre olhar para trás para caminhar para frente. Como era no passado? Como é feito? O que tem lá atrás que influencia na nossa conduta hoje, enquanto mulheres que estão gestando? E aí a gente começa a contar para essa mulher que é importante saber se ela mamou, é importante saber quantos irmãos, é importante saber o quanto essa mãe foi sobrecarregada. Nós vamos caminhar pelas histórias dessas mulheres para lembrá-las que outras vieram antes de nós, para que a gente possa fazer com que essa mulher compreenda os seus próprios processos. Então, a gente vai perguntar da menstruação, a gente vai perguntar sobre inúmeras coisas que só essa mulher viveu, mas que está para todas as mulheres, para chegar na apresentação do primeiro, segundo, terceiro e quarto processo, que é do gestar, né? A gente tem 4 trimestres durante o processo gestacional, e aí o quarto trimestre é essa gestação e fortalecimento de vínculo que está totalmente ligado à amamentação. E o quanto a gente precisa fazer um trabalho com essa mulher lá na gestação, de alimentação, de procurar alimentos adequados para o seu processo, para que ela tenha um parto adequado, da maneira como ela escolheu, e que tudo isso corra da maneira que ela possa ser validada nas suas vontades e escolhas, porque para muitas mulheres hoje é determinante ter boa saúde para ter experiências positivas. Então, essa mulher precisa compreender sobre alimentação, ela precisa entender quais são os processos, quais são os lugares onde ela vai ser assistida, e aí caímos num mundo com tantas informações, como a Inês disse, né? Tem muitos olhares, muitas pessoas acolhendo mulheres, mas nem todos estão falando do mesmo lugar, de vamos acolher, sem culpabilizar, sem colocar essa mulher numa maternidade exaustiva, deixando tudo para ela. Então, falar sobre a alimentação da mulher gestante, para a gente também é um lugar onde a gente está preparando ela para olhar novas formas de fazer o que as mulheres que vieram antes dela estão fazendo ou fizeram. Então, essa mulher vai ser confrontada com muitas crenças limitantes, né? Essa mulher vai passar por várias intempéries, e o que a gente quer é construir as redes de apoio e fortalecer os vínculos entre elas. Então, o papel que a gente vem fazendo hoje e vem incentivando através da informação é desse lugar que nós queremos que todas as mulheres tenham informação de qualidade, que todas as mulheres possam ter um conhecimento sobre os seus direitos sexuais e reprodutivos, para que a gente possa dialogar com clareza o que é a amamentação, com todos os tabus que tem, o ofertar o leite, o peito, a mama,
né, de desconstruir o que é um alimento saudável, se a gente não fala durante a gestação, o que é bom para essa mulher? Tirar essa mulher do hábito ruim, porque todas nós, até gestarmos, a gente está no fast food, a gente está nos happy hours, a gente tem outros hábitos, e de repente ser habitada por alguém faz com que a gente precise recalcular a rota para ser consciente na cocriação de outro ser, junto com outras pessoas. Então, é importante que a gente dialogue com essas mulheres, mostrando para elas o que é, né, esse lugar novo, como acolhê-las, e em todas as rodas a gente tem sempre uma alimentação super positiva, né, e tentar mostrar para essa mulher que o mínimo do açúcar durante a gestação já é um hábito que ela vai adquirir para cocriar essa criança junto com outras pessoas da casa. Então, quando chegam no nosso consultório, a gente sempre oferece um chá sem o açúcar, e a gente vai falando já da importância dos açúcares e das farinhas brancas. Então, como trazer novos diálogos sentadas à mesa com uma mulher que está gestando uma vida, né, e pensar em cocriar junto com a outra etapa e outros profissionais uma nova forma de criação de filhos, né, de como a gente segue olhando para a gente, para o outro e para esse ser que a gente vai trazer para o mundo. Então, eu imagino que você também teve que vencer muitas opiniões baseadas no que outras mulheres viveram no passado, que a evidência científica e que a Inês traz desmistifica. E o nosso papel é levar como informação positiva as evidências científicas que outras mulheres estão pensando e gerando esses guias maravilhosos para a gente poder informar mulheres no mundo. E isso em todo lugar. E a gente está falando de São Paulo, a gente está falando de outros estados, e a gente também está falando de outros países, que é de um lugar de acolher gestantes, pensando no primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre, e nesse criar para a vida, né, junto com outras comunidades, construindo essas redes de apoio. A importância de um pré-natal positivo, né, em lugares também que vão abordar a saúde da mulher-mãe durante a gestação, também vai trazendo para essas mulheres essa consciência de buscar novas formas. Então, uma mulher que passa por uma assistência humanizada vai chegar no BLW, por exemplo, né? Isso é muito comum. As informações elas vão sendo disseminadas nos grupos de mães dessas mulheres que despertam com a informação e que vão se juntando a outras mulheres, criando uma grande comunidade de mulheres informadas. Isso tem um papel super positivo, mas a gente também tem que lembrar e levar em consideração algumas outras mulheres que não têm essa força, né? E também não têm o acesso às informações positivas ligadas à humanização do nascimento, né? Aos nascimentos respeitosos, à criação com apego, e tantos temas que a gente tem para poder falar que a amamentação está dentro. Então, do nosso olhar como doula, a gente leva a informação e o acolhimento para essas mulheres, né, como rede de apoio. Então, além de construir com elas um vínculo, a gente também insere essas mulheres em outras redes para que elas cresçam, né, e se desenvolvam umas com as outras. A importância dessas iniciativas dentro dos equipamentos culturais, né, de trazer a maternidade como cultura mesmo, porque né, e não há outro lugar para estar dentro do que não em equipamentos culturais também. E mais do que isso, juntar homens, mulheres para uma fala super positiva, né? Porque metade do mundo são os filhos, outra metade as mães deles, e o que os homens têm a ver com isso, né? A importância dos filhos se colocarem num lugar pensante mesmo, o que foi que me nutriu, quem me nutriu, né? Qual é a fisiologia desse corpo e o direito, né, ao acesso à informação. E cuidado e acolhimento, e suas esposas, irmãs, em pensar nessa fisiologia positiva, que também está dentro das escolhas de autocuidado, né? Entre ser mãe ou não ser mãe, entre amamentar e não amamentar. A gente precisa saber o quê? O que a fisiologia diz e o que garante esse leite materno. Então, frisar
que se o leite materno fosse uma vacina, seria muito cara, porque é muito maravilhosa. Então, garantir a vacinação dos bebês, né, com o leite materno, incentivar mulheres a amamentar, desmistificando que esse leite não é forte o suficiente para mantê-los, e lembrar que isso também está ligado ao desenvolvimento dessa mulher que gesta. É importante para a mulher que tem um bebê, né, que passou por um processo gestacional, parto, está vivendo o puerpério, a descida do leite, a apojadura, o cuidado e o apoio sensível das outras mulheres ao redor, como rede de apoio e proteção, né, para garantir que ela tenha o tempo de aprender a amamentar, porque ninguém nasce sabendo, né, e as intempéries também que um bebê traz junto com ele quando ele chega, a gente não sabe como vai ser. Então, essa mulher precisa ter essa informação sobre bancos de leite, sobre as consultoras em aleitamento, as redes de apoio, quais são os lugares onde ela pode precisar e recorrer à ajuda, né, sobre as licenças, maternidades, que é coisa mais cruel de que uma mulher que esperou todo o tempo a sua gestação, e aí quando o bebê nasce, a primeira coisa que ela pensa é que daqui 3 meses ela precisa voltar. Né, a saúde mental das mulheres puérperas, o quanto que a gente precisa proteger, o quanto que a gente precisa parar de invalidar os seus corpos, né, os seus direitos a viver essa experiência com acolhimento. Cada mulher vai passar pelo parto de uma forma, vai receber esse bebê de uma maneira e vai lidar de diversas maneiras diferentes no cuidado de um recém-nascido. Então, a gente precisa também ser forte o suficiente para proteger o aleitamento alheio, com nossas evidências científicas, com o nosso colo cuidado, com comida para a semana. Como que a gente pode ser rede de apoio das mulheres que estão ao nosso redor, mães dos bebês que nós esperamos tanto, desejamos tanto, né, vida e saúde, porque sempre que tem um bebê próximo a nós, todo mundo fica iluminado, né, nessa espera, radiante, esperando, as tias, amigas, todo mundo muito ansioso, o quanto a nossa ansiedade, sem informação, adoece essa gestação, faz com que essas mulheres tenham receio de se expor, porque não querem ser julgadas, porque muitas das vezes só querem ser acolhidas e não têm essa oportunidade de dizer, sem o julgamento, eu preciso de ajuda. Eu nunca fiz isso, não posso um bebê chegar e eu já saber fazer. Pega uma pessoa, encaixa aqui nesse peito e tá tudo bem. Não, né? Nem sempre a gente soube respirar conscientemente. E, de repente, chega um bebê que a gente tem que respirar conscientemente, porque a vida dele depende da gente. Então, não é só isso. Como a Inês disse, né, num provérbio africano mesmo, é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança, e a chegada desse bebê também é de corresponsabilidade das outras pessoas, né? A gente precisa permitir que os nossos filhos sejam amados por outras pessoas, e mais do que isso, a gente precisa que essas pessoas que amam os nossos filhos também façam parte dessa rede informada e que fortalece, né? E para isso tem essas mulheres medicina, essas mulheres doulas, terapeutas, cuidadoras, enfim, consultoras em aleitamento, e toda uma transdisciplinaridade aí para cuidar dessa mulher. O importante é que a gente possa sempre contar onde que estão esses espaços, e que cada pessoa que ouve um diálogo sobre maternidade pense que ali o protagonista desse tema é a mulher e o bebê. E como que a gente pode garantir que todo esse processo de gestar, parir e nascer seja positivo para essa família, e o quanto essa mulher precisa estar segura para todos esses hormônios que estão correndo no corpo dela acontecerem. Para que, muitas das vezes a gente escuta assim, o meu leite secou. Mas essa mulher, ela é mãe solo, ela não teve rede de apoio, esse bebê precisou passar alguns dias mais no hospital, essa apojadura não foi observada, essa mulher teve dificuldade e de tristeza por falta de apoio e acolhimento
a gente não conseguiu garantir o aleitamento desse bebê. E a gente lamenta sempre muito quando a gente não consegue alcançar. Por isso que a gente precisa estar aqui sempre difundindo que é importante que nós todos, pessoas, mesmo que não sejamos pais, mesmo que ou só profissionais, que a gente precisa sim informar e garantir para todas as mulheres, mães, pais, pessoas, gentes, todo mundo, que é importante amamentar e é importante apoiar mulheres que amamentam. Então, eu sempre gosto de também dizer que se a nossa sociedade fosse pensada nas necessidades das mulheres mães, talvez a gente não tivesse nenhum problema a resolver. Porque se todas as mães e suas peculiaridades, especialidades pudessem pontuar, a gente conseguiria sanar muitos dos problemas que assolam as mães e seus filhos. Obrigada, Dani, obrigada mesmo. A gente fala de dois mundos que se entrelaçam, né? E a gente pensa, às vezes, na maternidade só depois que o bebê nasce, né? E sempre, a família ou a mãe que ainda pode se programar ainda antes do bebê nascer, ainda é um plus, né, que tem para investir nessa questão da saúde, da alimentação, da questão física dessa mãe, mas isso é minoria, dificilmente, né, isso acontece. Agora na pandemia também, a questão, né, das mães que tiveram os bebês, né, eu fui uma delas que engravidei logo no começo da pandemia, e algumas rodas que aconteciam, eu lembro que eu quis participar de rodas de gestante para me informar, porque a gente estava longe dos parentes, longe das pessoas fisicamente, a gente queria ter informação e começaram os encontros online, né, mas ainda era muito novo, então nesse período principalmente as mães ficaram mais distantes, assim, você tinha que correr mesmo atrás da informação, tanto sobre aleitamento, quanto sobre a introdução alimentar, né, agora depois de mais de um ano aí de pandemia, a gente meio que se acostumou com as redes, né, em procurar esse tipo de informação em outras ferramentas, né, e hoje nosso encontro, inclusive, é nesse formato, concretizando isso. Eu acho importante, a Inês falou do guia alimentar, né, a gente já tinha o guia alimentar para a população adulta, e eu acho que nesse guia também reforça, né, Inês, os passos do guia alimentar inicial, que foi criado em 2014, né, então quem nunca teve contato com o guia, se pegar o guia alimentar para criança até 2 anos, ele traz tudo, né, ele é completo. Então, para quem nenhum familiar nunca viu e for ter contato por causa da criança, eu acho importante porque ele enriquece esse ponto também, né, ele já vem com tudo que veio do outro e muito mais, né. Deixa eu ver se a gente já pode começar, o pessoal que está assistindo, se quiser começar a colocar as perguntas para a gente ir passando para nossas convidadas, tá, fiquem à vontade, eu vou selecionando aqui as perguntas para passar para elas. Mas eu queria aproveitar e daí passar a palavra para a Inês, falando do guia alimentar, Inês, e das pessoas que introduzem alimentação antes dos 6 meses. Isso ainda é muito comum, era uma prática, acho que antiga, ainda de alguns anos atrás, que com 4 meses o pessoal já dava a sopinha, ou já dava o suquinho, ou já dava o chazinho na chuquinha, né, ou em alguma forma, e acho um absurdo deixar a criança até 6 meses sem alimento, né, e o quanto a gente ouve como você é má, ele quer comer, ele tem vontade de comer, né, ele está com vontade, ele já está querendo, né, esse princípio, né, da introdução alimentar, ou esse mito, né, o que você consegue completar para a gente, porque isso acontece ainda bastante. É importante falar disso, né, tem 2 situações, né, a introdução de outros alimentos, antes dos 6 meses, quando a criança é amamentada no peito, recebe leite materno, e a situação da introdução de alimentos quando a criança não recebe leite materno, por algum motivo, se o aleitamento não pôde se estabelecer, se ela está recebendo fórmula ou está recebendo leite modificado, né, o guia trata dessa situação, né, aquela criança que não está em aleitamento materno exclusivo, como que essa introdução acontece, e o guia recomenda que ela comece um pouco antes dos 6 meses, mas a criança que está em aleitamento materno exclusivo, a ideia é essa, de que nada é melhor do que o leite materno em termos de alimentação, e não é só alimentação, né, é todo isso, o mais que o leite materno traz, né, e não só o leite, o produto, mas o processo da amamentação, desse vínculo, desse contato com a mãe, e toda essa questão da proteção de doenças, que é diferente do que um alimento proporciona, né.
Então, de fato, a criança está curiosa, ela não fica pronta de um dia para outro, não é assim, ela faz 6 meses hoje e ela acorda pronta, né? O desenvolvimento é um processo contínuo, né? Então, a gente trabalha com essa referência dos 6 meses, com essa ideia de que, para a maioria das crianças, esse é o momento que, de fato, ela está mais madura. Tem crianças que passam um pouquinho dos 6 meses, que elas vão mostrando os sinais de prontidão e de interesse um pouquinho depois. Então, é importante, de novo, a gente ficar atenta a como a criança vai reagindo, né? E uma coisa muito comum, né, é mais do que oferecer outros alimentos, é muito cedo já oferecer chá, suco, água, acha até que a criança precisa de água porque ou está calor, né? Se ela tomar leite de peito, está com sede, dá leite de peito, porque ela vai, junto com o líquido, vai ter outras coisas boas junto com o líquido, né? Então, você tem razão que esse é um ponto muito importante. Uma coisa que eu queria contar que eu acho que é bacana, eu participo, né, da coordenação de um estudo nacional que se chama Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, a sigla se chama ENANI. A gente coletou dados durante 2019 e o comecinho de 2020 e tivemos que interromper o finalzinho da pesquisa por causa da pandemia, mas a gente está com um retrato do Brasil, das crianças brasileiras, e estamos começando a divulgar os resultados. Resultados preliminares para a gente mostram que o aleitamento materno aumentou no Brasil, né, de 2006, que era o último estudo nacional, para 2019, esse período grande aí de 16 anos, a gente teve melhoras em todos os indicadores, né? O aleitamento materno exclusivo de menores de 6 meses, que era 37%, ou seja, de cada 100 mulheres, 37 praticavam aleitamento materno exclusivo, agora está quase em 50%, está 46%, né? A mesma coisa a continuação da amamentação aos 12 meses de idade. Então, a gente tem sinais de melhora dessa prática, né? E eu acho que a melhora dessa prática não aconteceu espontaneamente. Ela é fruto de um esforço coletivo no país, de políticas públicas muito estruturadas, que vêm há décadas valorizando a amamentação, e de uma rede enorme da sociedade civil que se organiza para apoiar mulheres, né? Então, eu acho que é muito importante essa ideia, assim, é um processo social que está acontecendo no Brasil. Na década de 70, a gente chegou praticamente a zero a prática da amamentação. Então, o Brasil é um fenômeno, em termos de, ele é um exemplo no mundo de experiência bem-sucedida, de resgate da amamentação, e através de políticas públicas associadas à ação da sociedade civil. E eu acho que isso é muito bacana da gente falar e valorizar, né? Porque isso é muito encorajador, no sentido de que se a gente vai levando mais consequentemente essas políticas, a gente vai podendo fazer com que esses números melhorem. A gente festeja 46%, mas a gente queria que fosse 100%, ou mais perto de 100%, porque para algumas crianças pode não ser possível, né? Você pode ter situações específicas, né? No caso de falecimento da mulher, pode, né, ser impossível estabelecer a oferta de leite materno de outra mulher, então pode não ter banco de leite perto, enfim, pode ser que a gente não consiga 100%, mas a gente quer mais do que 46%, mas a gente deve festejar 46%, porque já foi quase zero, né? Então essa ideia de que a gente está num processo histórico é uma coisa bacana de compartilhar, eu acho, né? E eu acho que uma coisa que você falou, posso continuar mais um pouquinho em relação a essa pergunta? Claro. Ô Inês, e de quem amamenta até 2 anos tem dados? Muitos, e mostrando que dado você diz assim... completar já, se aumentou também, de quem amamenta? Eu não tô com... Eu vou buscar aqui e te respondo ainda durante a live, tá? Mas tá em relação a 12... eu acho que eu só tô com os dados que são menores de 24 meses, aí pega todo mundo, não é aos 24, tá? Aí a gente está em, hoje, 61% das crianças menores de 24, mas aí tá pegando todo mundo, criança pequenininha, criança mais velha, eu não sei se eu vou ter aos 24, eu vou dar uma olhada, se eu não conseguir para a live, depois eu consigo e te mando, tá? Combinado. Mas eu acho que vale a pena falar disso, porque por muito tempo a mensagem que foi valorizada, tanto internacionalmente quanto nacionalmente, era do aleitamento exclusivo, que é muito importante, mas o aleitamento continuado também é muito importante, essa ideia de manter a criança no peito, né? Existem alguns mitos, que se a criança ficar mais tempo no peito, ela vai ficar dependente da mulher, e na verdade o que os dados mostram é o oposto, que essa criança fica mais confiante, né? E você falou uma coisa muito importante, Ariane, quando a criança está no peito, o processo de introdução dos alimentos é muito mais tranquilo, porque você tem a segurança, a tranquilidade de que a criança está recebendo um alimento muito bom, que é o leite materno. Então, o que vier a mais é complementar, mas ela tem a base ali, que é o leite materno. Se a criança não está com leite materno, você vai ter que ter a garantia, né, de que os alimentos oferecidos vão ser os que vão ter que sustentar ela plenamente, né? Então, esse era um ponto que eu queria valorizar no que você tinha comentado. E você falou essa coisa, né, do que a gente está fazendo de certo, o que a gente está fazendo de errado. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? A Dani falou das peculiaridades, das singularidades, né? Então, é muito importante a gente conhecer, assim, o que é uma referência do que é desejável.
o certo e errado, a gente vai moldar aquele desejável para a nossa realidade. Porque se a minha realidade é de que eu passo 4 horas na condução para chegar em casa, é diferente de uma pessoa que não sai de casa, né? Então, eu não posso querer que as pessoas ajam iguais se a vida delas é muito diferente. Mas eu acho que é importante a referência do que é desejável, porque a gente pode buscar proativamente organizar nossa rotina para que a gente chegue o mais próximo possível do desejável. E eu acho que é importante também a gente ter a tranquilidade de quando a gente precisa improvisar numa situação inesperada, a gente improvisa, pode fazer um pouco diferente do que era o desejável, está tudo bem, o dia de amanhã a gente volta para a rotina, né? Então a gente tem essa tranquilidade, porque a gente às vezes tem um processo de muita culpabilização de quando a gente não faz aquilo que é o desejável, né? Então, é importante a gente ter essa serenidade, mas eu queria reforçar uma coisa para fechar, uma coisa importante que Dani falou também, que eu queria valorizar, sobre a questão da licença maternidade. O guia é tão completo, gente, que ele tem um capítulo com as legislações que mostram para a mulher o que ela tem direito, garantido por lei, em relação não só à licença maternidade, várias outras, mulher trabalhadora, o que ela tem direito em relação à amamentação. Vale a pena esse capítulo para quem tem interesse em conhecer quais são os seus direitos, né, que às vezes estão sendo violados no seu local de trabalho, né? E essa questão da informação confiável, eu acho que é muito importante, essa eu acho que é uma mensagem central, né? Tanto a Dani quanto eu falamos disso, né? Desconfiem, gente, desconfiem de um formador de opinião, pode ser profissional de saúde, pode ser influenciador digital, pode ser celebridade. Se ele fica tentando te empurrar um produto, mostrando que um tal produto é muito bom, provavelmente isso aí é uma prática que a gente chama de merchandising, né? Que é a indústria de alimentos usando essa pessoa para te apresentar um produto. E você fica convencido de que é bom porque você confia nessa pessoa, né? Então, a receita básica a gente não precisa de comida de marca para alimentar bem nossos filhos. A gente precisa de comida de verdade. Queria voltar a esse ponto, né? E pensar que muitas vezes a gente fica comprando um alimento de marca porque está lá, rico em tal vitamina, em tal mineral, né? Isso não é o que a gente precisa da comida de verdade, né? Esses alimentos, muitas vezes eles são nocivos às crianças, e quando eles não são nocivos, eles são desnecessários, e a gente gasta mais dinheiro do que precisa, em vez de dar a comida que ela precisa. No guia também tem, eu sei porque eu usei, né, por mais que eu sou nutricionista, muita informação, a gente fica muito confusa, né, na hora que é com você, a prática é diferente da teoria. A teoria me ajudou a ir correr atrás de informação, porque eu estava passando por uma situação diferente, né, tanto é que se eu fosse esperar ajuda para ordenhar o leite, meu filho não estaria mamando até hoje, né, porque é isso, você tem o time, tem o tempo para você ordenhar, estimular essa mama, passando nervoso, não passando, dependendo da situação que a mãe está, se você não estimula, você perde, né, esse momento, e daí perde depois que seca, e depois para recuperar, isso é muito complicado. É importante também, quando o bebê, por algum processo, ele começa a mamar no peito, e ele tem que beber porque a mãe está doente, ou teve alguma questão, até inclusive com a Covid, e ele precisa relactar, voltar para o peito, também tem formas, né, acho que a Dani, você coloca a sonda, o bebê consegue colocar a boquinha e tentar voltar a mamar no peito, né, então é bom as mães saberem que tem outras formas de retomar essa amamentação, né. No guia ensina como congelar, como resfriar, como usar os potinhos, e é engraçado porque quando meu filho foi para a escola, eu fiz o estoque do leite e com essa ajuda do banco de leite, eu doei leite os 6 meses. Então isso me deixou com muito leite, coincidência ou não, eu tinha muito leite, eu doava quase 1 litro por semana, porque ela me ensinava o primeiro leite tirar sempre para ele, para a mama estar mais mole, e daí eu consegui fazer a pega, e parece que o bebê nunca vai aprender, você fala, meu Deus, eu vou ficar 2 anos, tenho que enfiar o bico na boca do bebê, mas depois ele fica rapidamente, né, os dias vão passando, parece que vai ficar daquele jeito tortuoso muito tempo, e na verdade, Dani, por que as pessoas não falam também, né, floreiam muito essa questão da amamentação, por que elas não são mais sinceras, porque a sinceridade prepara a mãe, né, e daí você não acha que é só com você que seu filho está com fome, que é o que todo mundo fala, ele está com fome, dá fórmula, seu leite não é suficiente, é como você está magrinha, de estar amamentando e está passando por tudo isso. Falam que mãe perde a memória, que a mãe esquece, por isso que elas não contam para as outras. É isso, Dani, porque qual que é a sua visão sobre essa questão da fala, até em relação a políticas públicas, por que não ser mais assertivo, né, com essa questão da amamentação, do aleitamento? Olha só,
Não tem nada a ver com esquecimento, viu? Na verdade, acho que as mulheres que passaram por isso estão na sobrecarga, por isso que elas não compartilham, porque elas estão tentando mesmo se entender. Vê, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que os nossos corpos, estou falando de um corpo feminino, ele é muito e sempre hipersexualizado. Essas mulheres que estão gestaram, elas se relacionavam com essas mamas de outra maneira, né? Por outro viés, com outro olhar. De repente, eis que de repente, essa mulher entrou em trabalho de parto. E aí ela embarcou numa travessia. Ela foi uma pessoa, quando ela chegou do outro lado, ela era outra pessoa. Esse bebê que antes era alimentado por uma placenta, que essa mulher às vezes não sabe, tá bom? Ela nem sabe que existe uma placenta, que ele era alimentado, porque muitas das vezes a mulher não consegue imaginar como é que esse bebê está dentro dela, ela não vê ligação, se ali na frente é o estômago. Por isso que a gente sempre fala da fisiologia, a gente sempre vai falar sobre hipersexualização, qual é o seu contato com essa mama. Então tem muitas coisas nessa cabeça de mulher, entendeu? Como é que é isso? Antes isso era para uma coisa, mas isso é comida, é prato de comida, isso é alimento, né? E aí tem tabu, tem crença pra caramba, né? Tem crença pra caramba, assim. Então, fortalecer essa mulher no que é a fisiologia do corpo dela, aonde que o bebê tá nesse momento, da onde que ele vai depois, porque a gente precisa contar que a placenta alimenta ele e a ramificação que ela tem, ligada a um cordão umbilical e um umbigo, é a mesma ramificação, se a gente for parar para colocar, comparado as duas fotos, da mama, né? Dessas glândulas mamárias, essa ramificação. Quando a gente mostra para essa mulher que essa mama está sendo desenvolvida para alimentar o bebê e que ali estão os ductos e que de onde vem esse leite, vem daqui de cima, vem daqui de trás, vem daqui de baixo, e o poder desse corpo é que ela começa a entender que isso tudo é ela, é dela, então ela pode, mas eu posso mesmo, por isso que aí entram as informações. Então, uma mulher que não teve esse acolhimento, não foi informada, não foi nutrida de informações positivas sobre ela mesma, sobre a sua própria fisiologia e a importância e magnitude do nascer de alguém, sabe? E receber desse alguém um alimento que foi feito só para ele, dessa especialidade, porque parece que ninguém conta pra gente o quanto nós somos divinas, ninguém conta. Quando um dia vocês foram paradas e alguém falou assim, ei, você é divina porque é mulher. Ninguém. Então, desse corpo hipersexualizado, todas essas crenças é que a gente precisa levar informação. Senão essa mulher não tem o que dividir e ela vai ficar só na crença mesmo. Entende, Ariane? Se a gente não contar o que é hipersexualização, não vai funcionar. Se a gente não destituir essa mulher do que esperam dela, do que ela é. Sabe? Esperam que ela seja uma mãe que anda de salto alto com um bebê e que esteja tudo sempre bom e bem. E não funciona assim. São hormônios, é fisiologia, é um atravessamento e isso gera impacto sobre o seu emocional e físico. A informação e o apoio, porque aí você fala, como é que aquela boquinha vai agarrar o bico? Aquela boquinha nunca precisou agarrar o bico, então ela não tem como nascer e fazer isso com maestria. E essa mulher não tem como se sentir confortável dessa primeira vez também, então é um imprint, precisa garantir que essa mulher que recebeu esse bebê na mama na primeira vez seja acolhida num ambiente seguro, para que ela não tenha medo também de ofertar essa mama e de deixar esse bebê pegar na mama dela. Então, assim, estão aprendendo. Não tem como fazer isso tudo rápido, porque essa mulher está sendo atravessada e está atravessando. Então, tudo isso vai impactar. Para quem está vivendo, é diferente. Tá todo mundo falando assim, isso, agora pega a cabeça, agora coloca isso, aí. Não, para essa mulher, isso é de outra maneira. Né? Quando a gente coloca a mão na mão num bebê, a gente precisa pedir licença para essa mãe
Porque esse bebê é tão precioso que ela pode achar que a gente está machucando ele. Então, quantas mulheres, né? Então, é desse lugar. A gente precisa falar sobre quem nós somos, da onde nós viemos, qual a nossa fisiologia. Todo mundo precisa entender sobre direito sexual e reprodutivo para que a amamentação seja positiva, tanto para quem está ali garantindo como um espaço seguro, quanto para quem está vivendo a experiência. As políticas públicas estão aí, têm resultados, mas em alguns lugares a gente ainda não consegue chegar. E se essa mulher não tem a informação dentro da casa dela, não tem essa cultura e apoio, também, mesmo com um poder aquisitivo, ela não vai conquistar, tá bom? Porque ainda a mulher, ela só precisa... Muitas famílias ainda pensam que é só a chegada. E aí você pode terceirizar e pagar e comprar tudo. É só comprar um estoque de leite que... E não vou dizer que essa pessoa não está amando o próprio filho. Eu vou dizer que ela está amando sem informação. Entende? Obrigada, Dani. A Inês queria completar, né, Inês? Queria contribuir, na verdade. Colocar um elemento complementar, eu acho que uma coisa importante, a gente está falando bastante de informação, eu acho que eu queria valorizar uma coisa que a Dani já falou, que é o espaço da escuta dessa mulher. Essa mulher precisa ser escutada, ela precisa sentir ter a clareza de que ela tem um lugar, ou mais de um lugar, ou mais de uma pessoa, com que ela pode falar tudo o que ela está sentindo e que ela vai ter um retorno qualificado de afeto e de informação, né? Então, isso às vezes vem de lugares diferentes, né? Você pode ter uma informação menos afetuosa, mais afeto com informação mais truncada, e a rede é esse mosaico que vai dar o resultado final, né? Acho que a Dani falou essa questão da sexualização, e tem outro lado, né, Dani, que é também fala assim, é como quase que vira uma pessoa assexuada, e que agora sua função é ser mãe, e ser essa mãe idealizada. Essa ideia de amamentar é um ato de amor, cozinhar é um ato de amor, essas são duas frases, é verdade que você pode praticar momentos amorosos cozinhando e amamentando, mas isso às vezes leva a situação, leva a prática para um lugar que é tipo, se eu não estou conseguindo, ou se eu não estou com vontade, então eu sou uma horrorosa, porque eu não estou amando, né? E a gente tem direito de não estar com vontade de amamentar, tem direito de não estar com vontade de cozinhar, né? Porque a gente é normal, a gente é humanas, né? Então acho que é importante a gente não perder isso de vista. Queria valorizar uma coisa que você falou, Ariane, que é a questão do timing. Você falou isso, e eu acho que isso é uma coisa muito importante para as mulheres terem em vista, né? O guia, ele também tem, no capítulo sobre a amamentação, eu sou muito fã do guia, gente, porque ele realmente ficou muito completo, né? No capítulo sobre a amamentação, tem uma parte sobre perguntas frequentes que buscam justamente trabalhar com algumas crenças, mitos, e com elementos para subsidiar a mulher, para identificar que as coisas não estão bem, precocemente. Antes que a mama raste totalmente, antes que vire uma coisa de infecção, antes, né, que o leite empedre, ou reconhecer que está começando a empedrar, e para poder buscar ajuda oportuna. Então, para quem está nesse momento agora amamentando, passando por situações como o que a Ariane descreveu, que ela vivenciou, existe essa parte do guia, e acho que essa é uma coisa importante, né, de novo, faz muita diferença, né, quando você está passando por uma situação difícil e você tem consciência do que está acontecendo, sabe nomear o que está acontecendo, é outra experiência. Quando você não tem, a agonia é muito maior. Você não sabe a gravidade daquilo que está acontecendo. Então, por isso que a gente valoriza tanto a coisa da informação, né? E essa informação e esse apoio emocional, porque às vezes você tem informação, mas você panica, porque você está passando por aquilo pela primeira vez, né? Então, você falou essa questão dos grupos de apoio presenciais e das redes, né? No início da pandemia, a gente vivenciou com várias pessoas aqui no Rio, essa agonia de não conseguir apoiar mulheres que estavam em processo de amamentação. E aí um conjunto de pessoas, de algumas universidades, profissionais de saúde, da rede de saúde aqui do estado do Rio, formaram um grupo que se chama MAMA, que é Mulheres Apoiando Mulheres que Amamentam. A gente está com mais de 5 mil mulheres atualmente pelas redes sociais, a pessoa manda áudio, a gente orienta, é uma coisa impressionante, assim, eu apoio o grupo, né, eu não sou uma aconselheira, não aconselho as mulheres porque eu não tenho essa expertise, mas as pessoas que fazem isso têm plantão todo dia, e a quantidade de pessoas que elas já conseguiram ajudar, mesmo remotamente, quer dizer, a importância dessa proatividade da rede, no sentido de apoiar e ter esse lugar de escuta, que eu queria valorizar essa importância, né, porque às vezes a gente chega e vai conversar com um profissional, ele quer
entregar para a gente tudo que ele acha que é importante ele dizer, ele não escuta quais são as questões que a gente tem, o que a gente quer priorizar conversar, né? Então a questão da escuta eu queria valorizar como um ponto central aí. Eu estou vendo aqui as perguntas, algumas a gente já foi até respondida durante essa última fala de vocês, para a Camila, que fez a pergunta aqui no chat, acho que ela falou do chás das papinhas, a Inês já falou, né, da questão do que não é necessário, né, até 1 ano, então acho que já foi respondido, mas tem uma pergunta sobre as fórmulas, né, a gente fala da amamentação, do leite materno, né, mas a gente também sabe que alguns casos necessitam de fórmula, ou que algumas mães também não querem amamentar, né, e porque isso acontece, né, a disponibilidade da mãe, no começo, principalmente, não é fácil, a mãe, ela tem que estar disponível quando o bebê mama em livre demanda, então se ela tem que ir no médico, ela tem que sair, se ela tem que fazer um exame, se essa mulher não tem licença maternidade porque é autônoma e tem que voltar a trabalhar, então assim, X motivos que essa mãe pode escolher ou pode não poder amamentar o filho com leite materno. E se a gente tem, né, se vocês têm algum posicionamento sobre fórmula, lógico, isso é vendido muito, né, como a primeira opção, como a primeira, é a cura de tudo, é a cura para o bebê dormir, é a cura para a mãe, para o bebê não chorar, é a cura para o bebê crescer, é a cura para o bebê ganhar peso. Quando começa a introdução alimentar e o bebê está naquela fase de começar a se rastejar ou de gastar mais energia, ele começa a ganhar menos peso e daí a pessoa começa a associar que é porque está comendo comida e também quer associar fórmula. Então a pergunta aí de um dos ouvintes é o que a gente fala da fórmula, né? Quem pode dar um parecer aí, dar um pensamento, uma posição sobre a fórmula, né? Vou começar. Quer começar, Dani? Que aí vai. Quer falar primeiro? Eu ia dizer, pode ser. Eu ia dizer que, assim, quando que a fórmula é bem-vinda? Nunca pela escolha dos pais, né? Porque a gente está pensando na garantia de uma nutrição positiva para o bebê. Mas a gente não está aqui no lugar de quem está julgando. Nós estamos dizendo que esse alimento não é tão positivo. Quando que a fórmula é bem-vinda, né? Por indicação, porque a prescrição por prescrição do médico, né, para o cuidado desse bebê, e porque, enfim, pode ser, como você disse, inúmeros casos, né, a gente não está aqui para julgar, a fórmula é para garantir a vida daquele bebê, e é nesses casos que a gente usa na relactação, na translactação, às vezes esse bebê precisa continuar ali naquela sucção, né, a mãe quer voltar a amamentar, então a gente vai sempre apoiar, não tem um certo e um errado, tem um bom que podemos oferecer e um melhor ainda que podemos oferecer. A gente não está aqui para julgar, né, principalmente porque a gente não está nesse lugar mesmo, a gente está no lugar de quem acolhe. É porque eu acho que a fórmula entra como um tipo de produto, até que a Inês comentou, que a questão do guia, que ele é ultraprocessado, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre isso, então. Eu acho que uma primeira coisa, assim, para a gente limpar o terreno, como eu costumo dizer, é importante a gente entender que amamentar é um direito e a gente tem que, como sociedade, garantir que esse direito seja praticado. No nível individual, amamentar é uma escolha. Em última instância, é uma escolha. Às vezes a mulher quer amamentar, mas a vida dela não permite que ela amamenta. Às vezes a vida permite, e ela já cansou de amamentar, ela não quer mais amamentar. E aí ela tem o direito também de fazer essa escolha, né? O que eu acho que é muito importante todo mundo saber, porque é importante essa escolha ser feita com total consciência do que ela significa, né? E uma coisa que é importante saber é o seguinte, o leite materno, ele é insubstituível. A fórmula não substitui plenamente o leite materno. Ela tenta se aproximar da composição de nutrientes, mas ela não tem um montão de outras coisas que o leite tem, que tem a ver com a proteção da criança em relação a doenças, e ela tem sempre o mesmo gosto, ela não tem essas nuances que eu falei para preparar a criança, para poder a criança receber novos alimentos e se acostumar com eles, né? Nem ela tem o quentinho da mãe ali, né? Aquele olho no olho. Então, agora, a fórmula infantil tem o seu lugar, né, para crianças que não podem ser amamentadas, ou não estão em amamentação e têm menos de 6 meses de idade, o guia é muito claro, o melhor alimento, se o leite materno não é possível, é a fórmula infantil, até os 6 meses de idade. Isso o guia
categórico. Às vezes não é possível a fórmula, porque ela é muito cara e a família vai usar um leite de vaca modificado, que tem mais limitações nutricionais do que uma fórmula. Então, na ausência do leite materno, a fórmula é o produto indicado até os 6 meses de idade. O que acontece? Depois dos 6 meses de idade e até chegar aos 12, esse segundo semestre de vida, há controvérsias de o quanto que o leite de vaca continua sendo menos adequado, né? Quer dizer, ele pode ter menos nutrientes, ele tem menos nutrientes do que a fórmula, mas quando a criança é muito pequenininha, o leite de vaca às vezes pode provocar microhemorragias, levar à anemia. Então, a fórmula, da forma como ela é construída pela indústria, ela evita essas coisas todas. Mas o que acontece? A indústria de alimentos tenta dizer, bom, se seu filho não está em leite materno, ele tem que usar a fórmula até 1 ano. E o que o guia está dizendo não é isso. O guia diz, olha, a partir dos 9 meses, dá para dar leite. Né? O que é importante é não ser um volume enorme de leite, é ter comida, não é alimentar a criança só com leite. Então, o que parece ser importante em relação à proteção da criança é que se essa criança tomar até 500 mililitros de leite por dia, ela está protegida dessa questão de anemia e outras coisas que possam acontecer em relação ao leite. E o que tem que estar presente aí são os outros alimentos, né? E uma coisa que eu queria alertar, Ariane, é que às vezes a gente está olhando, pensando que está olhando uma fórmula infantil, e o que a gente está olhando é um produto que tem um nome que se chama composto lácteo, né? Que a indústria produz para crianças um pouco mais velhas, mas faz de um jeito que confunde muito as famílias. Os rótulos são muito parecidos e às vezes a gente compra gato por lebre. Os compostos lácteos são produtos ultraprocessados que o guia é muito claro em dizer que não precisa. Eles são alimentos desnecessários. A fórmula infantil pode ser necessária em casos específicos, né? Quando o leite materno não está presente, como a gente falou. Agora, os compostos lácteos são produtos desnecessários. Com alimentação, comida de verdade, como a gente estava falando, a criança pode ser alimentada plenamente, né? Então, não sei se com isso eu esclareci, Camila, né, que você falou suficientemente. Camila, dá um oi aí pra gente, se você quer que a gente complemente com mais alguma informação. Ela até perguntou da água, mas a água você também falou que é a partir dos 6 meses, né, a questão do chá, da papinha, acho que está tudo respondido. Oi, Inês. Quando você falou chá, papinha, você está referindo quando a criança está em aleitamento exclusivo, né, que não precisa acrescentar nada. Se ela perguntou nesse contexto do aleitamento exclusivo, é isso, não precisa mesmo. E quando a mãe está amamentando no peito, né, amamentando com leite materno, o bebê já tem depois de 6 meses, é até um exemplo que eu estou passando, né, e ele mama muito pouco na escola, né, na creche, mas ele se alimenta com todas as refeições muito bem. Eu digo porque tem colegas, ou até mães que me procuram e falam assim, nossa, Ariane, o pediatra falou que meu filho tem que beber 200 ml de leite materno de 3 horas. Eu falei, nossa, como que ele sabe quanto que o bebê mama no peito, né, para quantificar, tem milímetro no peito, né. Meu filho, depois de 6 meses, eles não ganham tanto peso, mas ele se alimentando, né, de forma, com os alimentos, com a comida de verdade, e mamando nos horários fora, de acordo com essa sua fala, né, eu sei que você falou com a fórmula, mas acho que o leite materno também, acredito que funciona assim, né? Não, certamente. Não, o leite materno é o seguinte, quantas vezes puder ser oferecido, ele é bem-vindo. Se ele puder ser oferecido mais vezes, é ótimo. Se ele não pudesse, essa mãe não tem contato com a criança, nós temos creches no Brasil que são uma barreira para o leite materno. Né? Tem creche que fala, seu filho tem que estar desmamado para você entrar na creche. Isso é uma atrocidade. Tem creches que não, são o oposto, são creches que a gente chama amigas da amamentação, né? Que favorecem a mãe deixar o leite na creche. Tem espaço para a mãe chegar e poder dar de mamar para o filho antes de deixar, assim que pega a criança, dá de mamar de novo, né? Então, todas as oportunidades que uma pessoa que está ainda em aleitamento puder oferecer o leite materno, ele é bem-vindo. E o guia fala isso, como é que você vai depois combinando o leite com as refeições, né? Dá o leite antes, dá o leite depois, né? E aí não tem receita, essa coisa de 200 mililitros de tanto e tanto horas, esse é o mito da precisão da alimentação, como se ela fosse um tubo de ensaio, não é assim que funciona. Né? As crianças não são iguais, as crianças têm necessidades peculiares, né? E você falou uma coisa importante, o ritmo de crescimento de uma criança ele não é uma coisa constante, né? Você tem um crescimento mais intenso no começo e depois esse crescimento vai desacelerando. A criança continua crescendo sempre, né? Até virar adulto, mas ela só vai desacelerando esse ritmo. E isso acontece mais no 2º ano de vida e perto dos 2 anos de vida, em que a criança está descobrindo o mundo, precisando de menos
quantidade de comida por quilograma de peso, porque ela está crescendo em um ritmo diferente, e a família fala, pronto, a criança agora desistiu de comer, né? Então, essas são outras, você ainda não enfrentou essa etapa, mas ela vai chegar, né? E é importante ter tranquilidade, porque por isso que é tão importante a gente conhecer bem quais são as etapas do desenvolvimento infantil e entender o que está acontecendo em cada momento, né? E ir discernindo o que é normal e o que pode ser uma situação de perigo que precisa de um cuidado maior, né? E na dúvida é isso, é buscar informação confiável, né? E apoio emocional. Porque a escola, na verdade, quando ela tem que dar o leite no copo, na colher dosadora, em qualquer outro meio, quando você não quer dar outro bico pro bebê, e às vezes as mães têm aquela impressão que o bebê vai desmamar do peito imediatamente, se ele tiver contato com o bico, né, artificial, né, e às vezes não, ele pode parar de mamar no peito, porque o fluxo do leite é mais rápido, pode parar depois de meses, né, e antecipar esse período, e cortar esse período que ele deveria continuar mamando, ou não, tem mãe que fala, não, meu filho mama mamadeira e mama no peito, e tudo bem também, né, porque são várias experiências, crianças com bebês diferentes, né, mas para a escola dá mais trabalho, dar um leite no copo, a questão de engasgar, de se preocupar, né, mas ainda é muito difícil quando você não quer dar o leite materno na mamadeira, você ouve muito, não mãe, ele não bebe no copo tudo, ele bebe só pouquinho, né, então a mãe já está num processo de transformação, né, de comida, entrando alimento, tudo muda, o bebê fica se comportando diferente, e ainda o processo não é muito fácil também, é mais uma etapa, é mais um obstáculo. Deixa eu ver, a gente tem ainda um tempinho para alguma pergunta, né? A gente tem uma pergunta sobre alergia alimentar, né? Vou falar dessa forma. Eu não lembro se o guia fala de alguma coisa, se a Dani quer complementar, não, quer dar o parecer sobre alergia alimentar, porque hoje falam-se muito sobre isso, né? Começa com o alimento X, o bebê que mama no peito não desenvolve alergia. Dani, eu passo para você aí poder esclarecer para o convidado. Tá. Ele foi mais específico à lactose, mas tem várias, né? Das primeiras coisas que a gente sempre compartilha, né? Coisas que a gente não indica para bebês. Leite de vaca, amendoim e mel para bebês antes dos 2 anos, né? A gente tem um grande número de bebês que vão reagir diretamente a esses alimentos, assim, por algum momento, ou irritação. Alguns não, mas muitos sim. O que a gente precisa lembrar? Que esse bebê e a sua fisiologia está se formando também. Ele nasceu, né? Vamos colocar que o bebê nasceu há 3 meses atrás, ele vai para o seu primeiro salto de desenvolvimento e a gente sabe que o alimento perfeito para ele é o leite materno. Então, a gente sabe que qualquer outra coisa ofertada pode trazer a alergia. Então, diante disso, né, quando esse bebê está com 5 meses e ele está começando a introdução alimentar, pode ser que, se a gente ofertar para ele um alimento muito diferentão, pode ser também que ele tenha alergia. E isso cabe para nós adultos também. Eu vou sempre falar que a gente tem que olhar para a gente para poder olhar para o outro. Então, não tem uma regra, tem a regra do que é o bom a ser ofertado. E o que não está nessa cestinha do bom a ser ofertado pode trazer, sim, alergias. E aí, o quanto nós estamos dispostos a experimentar em momentos não tão adequados novos alimentos, entende? É muito comum a gente ver bebê tomando Coca-Cola, bebê tomando café, né? Porque ele está com vontade, é só um pouquinho. Então, assim, né, mais mal, minha avó sempre falava que mais mal faz o que a gente põe de fora para dentro da boca. E quando a gente não é consultado, ninguém tapa os olhos e fala, abre a boca, e a pessoa está segura e abre. E por que com um bebê, que ele não sabe o que é o alimento, a gente oferta? Né? Com um experimento, é uma experiência com a vida do outro. Né, que não sabe escolher e não sabe o nome disso, é sempre uma experiência, o quanto a gente pode ser gentil, né, em apresentar os alimentos, e aí vai vir a conta, né, que é a exposição a novos alimentos e alimentos não tão adequados, que nem o mel, o amendoim e o leite de vaca, que sempre vai trazer alguma coisa, ou a água que não é potável também, porque muitos bebês que tomam água que não é potável também vão ter
alguma reação e vão parar nos PS como virose. Posso comentar um pouquinho sobre isso, com isso que Dani falou? Eu queria voltar à questão do leite, mas depois queria comentar sobre alimentos alergênicos em geral. Em relação ao leite, eu falei aquela coisa de a partir dos 9 meses já é possível, né, ter o leite de vaca como um alimento, como alternativa, né? Se a família tem recursos e quer seguir com fórmula até 1 ano de vida, para depois, tudo bem, mas a gente sabe que muitas famílias não têm poder aquisitivo para isso e fazem um esforço enorme para ficar comprando as fórmulas, né? Então, saber que trazer o leite de vaca não oferece risco a partir de uma certa idade, desde que não seja num volume exagerado, acho que é uma informação importante. Só queria corrigir essa ideia de que tudo bem com fórmula até 1 ano, se isso não significar um impacto financeiro para você muito grande. Sobre o mel, eu vou falar dos alimentos alergênicos em geral, eu vou tratar o mel como um assunto específico, né? O guia traz uma abordagem um pouco diferente da que a Dani está propondo, né? As evidências mais recentes mostram que o adiar a oferta de alimentos que historicamente foram entendidos como alergênicos, né? Então, tipo, dá a gema, mas não dá a clara do ovo, que era a proteína da clara do ovo é alergênica. Hoje o que se tem de evidências é que introduzir mais tardiamente pode, ao contrário, dar mais chance de ocorrência de alergia do que você oferecer os alimentos no que a gente chama dessa janela imunológica, que é mais precocemente, né? Então, são poucos alimentos que a gente tem de fato uma restrição, e tem às vezes uma restrição muito mais pelo fato de que a criança pode engasgar com ele, tipo pipoca, do que a questão da alergia. Isso no geral. É bom lembrar que o guia ele se refere a crianças saudáveis. Então, se a pergunta tinha a ver com como lidar com alimentos alergênicos, a orientação é ofereça e veja como a criança reage. Agora, se você tem uma situação de que você está desconfiando que essa criança está com alguma intolerância a algum alimento, porque quando ela é oferecido, ela tem cólica exacerbada, ela tem muita diarreia, se ela tem um efeito, né, muito agudo, né, ao contato com esse alimento, isso tem que ser investigado. Então, eu não sei exatamente quando a pessoa perguntou se ela estava falando da introdução dos alimentos alergênicos ou se está falando de uma criança já numa condição de sintomas, né, e sinais, né. Agora, o mel é outro papo. O mel, ele não é realmente recomendado até os 2 anos de idade por 2 motivos. No primeiro ano de idade, até o primeiro ano de idade, no primeiro ano de vida, ele não é recomendado porque existe uma possibilidade de contaminação do mel por um tipo de bactéria que a criança não tem maturidade ainda para bloquear essa contaminação dessa bactéria no seu corpo, né? Então, essa doença se chama botulismo e ela é muito grave quando ela acontece. Então, o mel deve ser evitado no primeiro ano de vida por esse motivo também. Mas ele deve ser evitado nos 2 primeiros anos de vida porque, assim como o açúcar, ele tem um sabor muito doce. E ele é um daqueles alimentos que ajuda a criança a desenvolver. A criança já tem, naturalmente, a gente fala, é uma preferência nata pelo gosto doce. Se você estimula isso com alimentos, ela vai ter isso exacerbado. Então, a ideia de não oferecer mel nessa perspectiva. Entra naquele passo que eu falei de não oferecer açúcar ou alimentos muito doces, né? Então, em relação ao mel, o que o guia coloca converge com o que Dani falou, mas em relação aos alergênicos, tem essa nova abordagem, que é essa questão de não adiar a oferta, oferecer no decorrer dos 2 primeiros anos de vida. Ele foi mais específico em intolerância à lactose. Tem algumas vezes que algumas mães têm que fazer a dieta enquanto está amamentando também, né? Para não ofertar esse alimento alergênico para o bebê, né? Então, Sim, isso eu já vi alguns casos, né? Eu conheço vários e é isso, né? Por isso que é tão importante ver como que a criança, o principal termômetro, a criança está crescendo e desenvolvendo bem, ela está tendo, o peso dela não está evoluindo, ela está tendo sintomas muito agudos e quando ela se alimenta né, mesmo que ela esteja só no leite exclusivamente. Às vezes a criança tem aleitamento exclusivo, né, e isso acontece através do leite materno, como você está falando. Então a mãe tem que mudar a alimentação dela para garantir que esse leite não traga elementos que prejudiquem a criança. E aí isso precisa de acompanhamento de profissional de saúde, acompanhamento médico, acompanhamento de nutricionista, porque é uma situação que não é uma situação da criança sem nenhuma condição clínica. Existe uma condição clínica colocada que precisa de acompanhamento de profissional de saúde. Certo, a dele foi, acho que fica mais fácil assim, né,
Porque até então, até pouco tempo atrás, a gente não ouvia muito falar de alergia alimentar, né, até sem ser crianças, em outros grupos, né, outras faixas etárias, e daí com criança também aparece essa questão da vacina, por causa do ovo, então os pediatras também vão orientando essas experimentações desde cedo, conforme o guia orienta, para você aproveitar e já não criar essa situação quando a criança está maior, né. E uma coisa importante, assim como a gente tem redes de apoio para a amamentação, nós temos também movimentos bacanas no Brasil de apoio a pessoas que têm filhos com alergia. Então, eu tomo a liberdade de falar aqui de um grupo muito sério, que se chama Põe no Rótulo, que tem um braço do trabalho deles, eles fizeram todo um trabalho, né, de exigências junto à Anvisa, de demandar junto à Anvisa, né, melhor rotulagem nutricional para que as crianças pudessem, as mães pudessem discernir, né, quais alimentos são adequados para os seus filhos alérgicos, né, mas elas também apoiam, né, as famílias que estão com essa dúvida, ajudam a dar dicas de como lidar com essas dúvidas. Então, fica aí a dica, gente, procurem redes de apoio confiáveis. Meninas, a gente vai estar encerrando já, né, a gente está indo para os minutos finais da nossa conversa, do nosso encontro de hoje. Queria que vocês finalizassem aí passou rápido, né, foi muito rápido. Alguma fala, alguma mensagem importante, tudo é muito importante, e as mães sempre têm muitas dúvidas, e os envolvidos, né, não só as mães, mas uma última mensagem aí para a gente passar para as pessoas que estão assistindo, ou que vão ver depois, pode ser? E a gente depois encerra. Quer ir primeiro, Dani? Vai lá. Eu agradeço o convite, quero deixar, como uma mulher que cuida de mulheres e apoia suas escolhas, né, que a gente sempre precisa ter uma escuta limpa, empática, e que entregue para essa mulher apenas as necessidades dela, e que a gente acompanhe os processos com muito respeito, né, de cada mulher. A amamentação é um momento talvez mais importante para que essa mulher se reconheça, né, no seu lugar de mulher e mãe, porque ela nunca vai deixar de ser mulher, mas a maternidade não precisa ser compulsória, ela tem outras pessoas envolvidas. Quando eu disse que a gente precisa permitir que os nossos filhos sejam amados por outras pessoas, é sobre isso, né? E que todas as outras pessoas envolvidas com a chegada desse bebê e com a vida dessa mulher também se comprometam em acolher e cuidar e proteger esse processo tão importante, né, e tão frágil, onde essa mulher só precisa estar ali no ambiente acolhedor, sendo alimentada e podendo alimentar alguém que veio dela. Então, eu agradeço o convite, que a gente possa ser parceiros na construção do mundo. Agradeço, obrigada. A gente que agradece. Inês? Eu queria falar assim, que esse processo da alimentação nos 2 primeiros anos de vida é um processo, a gente tem que ter essa atenção, entender que as coisas vão mudando de um dia para outro, e tudo isso é muito lindo e muito sofrido, e assim é a vida, né? Então, a gente ter a paciência e a abertura para viver esse processo, né? Saber que uma criança não é igual a outra, então porque o primeiro filho fez de um jeito, não quer dizer que o segundo vai fazer, entender essas singularidades e essas especificidades, né? Respeitar isso, e também eu gostaria de falar que, assim, para as mulheres, de que nenhuma dúvida é boba, todas as dúvidas precisam ser compartilhadas, né, porque elas podem ter ali pistas importantes, resposta a essas dúvidas, podem trazer pistas importantes para a organização de um dia a dia mais estruturado, né, e falar para quem não é a mulher que está amamentando ou cuidando dessa criança, para todo mundo que está em volta, né, olhem com atenção, né, e respeitem as decisões dessa mulher e apoiem essas decisões. Exercitem o lugar de coadjuvantes proativos e solidários. É isso. Bom, agradecemos a presença de todos e todas que estiveram conosco nessa conversa, bem como a equipe técnica e dos intérpretes em Libras, Marli Zapata e Lilian Camargo, que foram essenciais para a realização deste encontro. Relembramos que essa conversa permanecerá gravada e disponível em nosso canal. Pedimos que acessem o link que está presente na descrição do vídeo e respondam a um breve questionário de avaliação. E também está disponível na descrição do vídeo o curso gratuito Construindo o Futuro, Introdução Alimentar para Bebês até 2 anos, com Rachel Francisti. O curso é online e gratuito, né, reforçando, pode ser acessado pelo www.sescsp.org.br/EAD.
O link está disponível na descrição, tá? Deixamos o convite para que acompanhe a programação do Sesc Ideias, bem como as demais ações online do Sesc São Paulo, através do YouTube, Facebook e Instagram. Desejamos a vocês uma boa tarde.